Eu sou Rodrigo Freitas, artista e professor de Magistério Superior da Universidade Federal de Uberlândia, vinculado ao Instituto de Artes dessa mesma instituição. Eu possuo doutorado em Artes pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado e graduação pela mesma instituição. Integro aqui na UFO o Núcleo de Pesquisa em Pintura e Ensino, NUP, e atualmente estou na coordenação do Sistema de Museus da UFO. O trabalho que eu apresento é intitulado A Flor da Pele, constituído de 3 pinturas de dimensões variáveis em óleo sobre tela. O ponto de partida para esse trabalho foi pensar a minha relação com a ancestralidade, com aquilo que de certa forma me constitui e que me atravessa. E para isso eu recorri a 3 textos que foram decisivos na minha vida, no meu processo individual de formação, e são eles Primeiras Histórias, sobretudo A Terceira Margem do Rio, Lavoura Arcaica e O Morro dos Ventos Vivantes. Então, a partir desse corpo de textos, eu constituí um repertório de imagens que dizem respeito, em alguma medida, às noções que me parecem fundamentais nesse processo de diálogo com a minha ancestralidade, ou seja, o homem diante do sagrado, do erótico e da morte. E são essas noções sempre permeadas por uma relação ambígua entre vida e morte. De modo que a noção de ancestralidade ela foi pensada como um atravessamento do tempo no meu corpo, como um fluxo de vida que me alimenta hoje, mas que me precede e ao mesmo tempo me ultrapassa em larga medida. Logo, vida e morte não se restringem às polaridades da minha existência, mas podem ser entendidas como um processo contínuo que trama toda a temporalidade que me constitui. Então, a partir dessas considerações, eu escolhi para cada uma das pinturas a imagem de partes de um corpo, os pés, o rosto, o tronco de uma criança, para que pudesse reconstituir e reconstruir, por meio da pintura, uma espécie de um retrato, um outro corpo possível, tramado por diferentes temporalidades no âmbito da imagem. Os enquadramentos fotográficos explicitam a natureza primeira dessas imagens, que, partindo da fotografia, reverberam depois na tela pintada uma outra existência, e um presente constituído de múltiplos passados. Então, nessa convergência da memória e da sobrevivência das imagens, procuro estabelecer um diálogo direto com alguns artistas, os quais eu posso citar André Serrano, Caravaggio, Derek Jarman e tantos outros que de alguma forma ecoam nessas pinturas, nessas imagens. Outro aspecto que me parece relevante nesse trabalho consiste em assumir um enquadramento específico que evidencie os recortes da imagem. A imagem pintada ela não ocupa todo o espaço da tela. Existem recortes em branco que explicitam aquilo que falta, mas também evidenciam a pintura enquanto pele, consciente de seu suporte, da sua plasticidade, da sua natureza enquanto corpo, tinta, enfim, do próprio estatuto da imagem. Então, do ponto de vista pictórico, essas imagens foram constituídas a partir de modulações do vermelho, uma única cor para construir um corpo de trabalhos. É o mesmo vermelho do sangue, da carne viva, cor que carrega em si a ambiguidade da vida e da morte, da violência, mas também da resistência, da potência do corpo e de seus desejos informes. Nessa espécie de atmosfera vermelha que submerge a imagem, meu corpo e aquilo que me constitui pode ser atravessado e aberto num exercício de alteridade que reconhece a dor de tantos outros corpos, também dissipados, fragmentados, reconstituídos e reconfigurados em diversos meios de existência, de vida e de sobrevivência. Pela potência do vermelho, o que subsiste enquanto imagem é o jogo das tensões que estão à flor da pele.